Olá, meus amados. Saúde e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo e da minha parte também, meus amados. Hoje eu tenho um assunto para falar com vocês nesse dia maravilhoso que Deus permite termos, permite que vivamos nele, que estejamos aqui com toda a saúde e com toda a vida, transbordando vida, meus amados. Hoje eu quero falar sobre um portal. Eu quero falar sobre o reino de Deus, o portal que existe de transporte do reino de Deus para a terra, meus amados. E quando Jesus Cristo falou sobre o reino de Deus e que o reino de Deus habita em nós, meus amados, preste atenção nas frases, no que Jesus Cristo fala, se aprofundem nas palavras, se aprofundem em Deus, compreendam Deus em sua essência para vocês compreenderem como que esse mundo funciona, como que as coisas funcionam, meus amados. Pensem bem, o reino de Deus vive dentro da gente. Quando nasce o filho, quando uma mãe está gerando um filho, ele acabou de ser transportado do reino de Deus para a terra. E ele está ali sendo preparado na barriga daquela mãe. Com todo respeito a todas as mães, observem espiritualmente o que eu quero transmitir para vocês. Meus amados, Abraão e Ana almejavam de todo o coração ter um filho. E Ana não conseguia dar à luz. E aí, o reino de Deus se abriu. O portal do reino de Deus se abriu para Ana, com aquela idade toda. E Ana deu à luz ao filho. Meus amados, prestem atenção. E Ana deu à luz a um filho. Olha o portal, meus amados. Preste atenção no portal que está entre o reino de Deus e a terra. Meus amados, eu volto um pouco mais. Quando Deus preparou a terra, Ele não preparou o ser humano primeiro, não. O ser humano estava em gestação no reino de Deus. E Deus preparou a terra. Deus preparou o berço para o ser humano chegar. Deus preparou tudo para o ser humano chegar. E aí, ele preparou, trouxe o ser humano para a terra. Do reino de Deus, ele preparou o ser humano na terra. Meus amados, tremendo. Maria tinha o reino de Deus dentro dela, meus amados. E Deus trouxe Jesus Cristo, o seu Filho amado, para a terra. Glória a Deus. Glórias, glórias, glórias. Aleluia. E Jesus Cristo veio do reino de Deus para a terra, meus amados. E meus amados, Jesus Cristo, após conversar com seus discípulos, ele falou assim: agora eu vou voltar para o Pai. Ele voltou para o reino de Deus. Oh, meus amados, isso é lindo. Isso é lindo, meus amados. Isso é lindo. Isso é uma história mais linda que pode existir nessa terra, meus amados. Creio eu. E prestem muita atenção, meus amados, em como você, principalmente as mães, como você leva a sua gravidez, como você prepara a sua gestão para aquele abençoado que está vindo do reino de Deus para a terra. Preste atenção como você vai preparar a sua gestação. Por quê, meus amados? Por quê? Porque souberam que Jesus Cristo ia vir à terra.
informações, os profetas anunciaram a vinda do Messias na terra, meus amados. E a inveja, o mal, ele começou a minar, ele começou a ser jogado na terra. E aí, aquele rei, ele caçou todas as crianças que iriam nascer no reino de Deus naquela época. E se Maria não estivesse protegido o seu filho ali, a sua gestação ali, com carne, com unhas e dente, se Maria não tivesse criado uma estratégia, nós não teríamos nem visto Jesus Cristo vindo aqui na terra, por causa da maldade humana que se acha dono daqui, meus amados, que se acha que é por direito ele estar aqui e não dá todo o valor ao nosso Deus Todo-Poderoso. E veja bem a maldade que ele fez, matou todas as crianças que estavam nascendo ali e Jesus Cristo foi preservado para poder cumprir. E meus amados, preste atenção que a profecia, ela ainda se cumpriu entre a maldade que existia na terra, a profecia da maldade, porque mesmo assim ele foi perseguido em vida e foi crucificado e morto, meus amados. Pensem bem, olha só que história tremenda que eu estou aqui intertextualizando para vocês. Eu estou aqui fazendo assim uma interpretação espiritual. Glória a Deus, meus amados.